Boas noites. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos da humanidade, amigos, interessados, boas noites a todos. É com muita alegria, é com muita satisfação que mais uma vez continuamos aqui, né? Mais uma vez iniciamos uma sessão do nosso curso livre de política positiva. Estamos agora na nossa 13ª sessão. Faltam então 2 semanas para concluir. Estamos nos momentos derradeiros do nosso curso. Na sessão de hoje nós trataremos da sociologia dinâmica, na parte 4 da sociologia dinâmica, e esta sessão é dedicada ao relato histórico que Augusto Comte propôs, que Augusto Comte elaborou. É a reflexão histórica propriamente dita de Augusto Comte. Nas nossas sessões iniciais, né, nós comentamos que Augusto Comte afirmava que que o ser humano é um bicho histórico. Eu falo bicho, mas o ser humano é um ser histórico, né? Eu digo bicho, é só uma informalidade, né? Enfim, o ser humano é um ser histórico e é por meio da historicidade que o ser humano se realiza, que nós conhecemos também o ser humano. Não apenas isso, como um método específico da ciência social, da sociologia, é a filiação histórica. Então, em algum momento, Augusto Comte teria que apresentar reflexões históricas. E é nesta sessão que nós vamos apresentar essas reflexões. Antes de passarmos a nossa exposição propriamente dita, nossa querida amiga Sandra diz muito boa noite. Boa noite, Sandra. E boa noite também ao Hernani, né? O marido da Sandra. É muito bom tê-los aqui. O Luiz Gustavo também dá boa noite. Muito boa noite. Também é muito bom tê-lo aqui conosco, Luiz Gustavo. Vejam só. Até agora, o nosso curso consistiu basicamente de 3 partes. As preliminares, né, em que eu apresentei vários elementos, apresentei de maneira bastante abstrata, um pouco solta, vários elementos iniciais. Em seguida, apresentei a sociologia estática de Augusto Comte, e aí, na sequência, estamos apresentando a sociologia dinâmica de Augusto Comte. Vejam só, tudo isso que eu apresentei até agora, mais ou menos é conhecido. Mais ou menos, não é? Eu acho que eu não comentei muito isso, mas o fato é que Augusto Comte é um autor que não é muito conhecido, não é muito lido. Pura e simplesmente, não é muito lido. Não é? Nos cursos de graduação em ciências sociais, nos cursos de graduação, né, na universidade, no segundo grau ainda menos, né, no ensino médio, né, Augusto Comte é pouco lido, pouco conhecido. Ele é só citado e quando é citado é mal citado. Né, são coisas muito superficiais, de péssima qualidade na maior parte das vezes. Né, é muito ruim tudo. Bem, apesar desse mau conhecimento, desse grande desconhecimento, há aspectos dele que são mais ou menos conhecidos. Então, alguns elementos das preliminares que eu comentei, né? alguns muito mal, alguns elementos da sociologia estática, e um pouquinho da sociologia dinâmica, que é a lei dos 3 estados, a lei intelectual dos 3 estados. Tudo isso também se apresenta na reflexão histórica, no relato histórico que Augusto Comte faz. Disso tudo que eu estou comentando, eu acho que a parte do relato histórico é a que menos é conhecida. O que é um negócio espantoso. É um negócio espantoso. Porque, enfim,
Como eu disse, Augusto Comte afirmava que o ser humano é um ser histórico, que é na historicidade que ele se afirma, que ele se realiza, que ele é conhecido, não é? E ele afirmava que o método específico da sociologia é a filiação histórica. Então, seria absolutamente natural que as reflexões históricas dele fossem conhecidas, e não são. Na verdade, tudo isso que eu falei da historicidade, da filiação histórica, tudo isso é desconhecido, é negado, é rejeitado, tudo isso é afirmado nos cursos de sociologia para o ensino médio, para o nível superior, para pós-graduação, para doutorado, um negócio assustador. Em todos esses cursos, esses aspectos historicizantes de Augusto Comte são afirmados como antipositivistas. É um negócio estarrecedor, é estarrecedor. Bem, então o que eu quero comentar, eu estou fazendo essas observações todas, o que eu quero concluir esses comentários, breves comentários iniciais dessa sessão, eu quero concluir observando o seguinte, que os comentários históricos, as análises históricas de Augusto Comte deveriam ser elementares para qualquer um que estude o positivismo, na verdade, para qualquer um que estude história, para quem estuda ciências sociais, sociologia, deveria ser elementar. Não é. Não estudam porque não querem. Bem, vamos lá. A nossa amiga Vaida Norvilaite diz boa noite. Boa noite, Vaida. Que bom tê-la aqui também. Não é? Muito bom mesmo. Bem, vejam só, uma coisa que eu observei, que eu comentei, isso eu tenho certeza que eu comentei, é que a sociologia, ela é histórica, ela deve ser histórica, mas ela em si mesma não é historiográfica. Nós, sociólogos, nós, cientistas sociais, a nossa preocupação ao conhecer a história é conhecer aquelas experiências práticas por meio das quais o ser humano se realiza e por meio das quais o ser humano é conhecido. Não é? Não nos interessa, como cientistas sociais, como sociólogos, não nos interessa fazer a descrição pormenorizada de cada um dos fatos que se sucedem ao longo do tempo. Se é fato, se não é, se é dado, se não é, isso é completamente secundário agora. Né? Não vem ao caso. Mas o que importa notar é que, para nós, sociólogos, e para Augusto Comte também, não é tanto a descrição de cada um dos fatos ao longo do tempo que nos interessa, mas é a nossa capacidade de comparar os diversos fatos, os diversos relatos, os diversos encadeamentos entre si, e a partir daí comparar e estabelecer relações entre eles. Relações a partir da comparação. Não é? Então, a história ou a historiografia é fonte de dados, de matéria-prima para a reflexão sociológica. Então, quando Augusto Comte faz uma discussão histórica, ele não está discutindo como um historiador. Não nos interessa, como cientistas sociais, como sociólogos, discutir a história como se nós fôssemos historiadores. Não nos interessa. A nossa reflexão é outra, nosso objetivo é outro. A história para nós é matéria-prima, que vai ser elaborada e vai ser transformada em outras coisas. Bem, feitos esses comentários todos, então o que nós temos nos relatos históricos de Augusto Comte? Nós temos o encadeamento das diversas instituições sociais. Né? O encadeamento não é simplesmente a sucessão delas. Não é? São as transformações por que elas passam, modificando-se de uma forma para outra. Não é? Aí a ideia de sistema, né, em que uma instituição modifica as outras e é influenciada pelas outras e pelo conjunto, não é, que as organiza. Não é? Essa noção de sistema num dado momento, não é? Num momento da história, e as suas modificações ao longo do tempo, ao longo da história. É isso que lhe interessa, que interessa a Augusto Comte. É essa a sua reflexão histórica. Essa reflexão é
puramente sociológica, é a mais pura sociologia, e é uma sociologia da mais alta qualidade. Da mais alta qualidade. E ela é desconhecida por omissão dos sociólogos. Eu estou insistindo nisso porque, enfim, eu sou doutor em sociologia política, né? Há mais de 10 anos tenho esse título, né? E estudo ciências sociais há mais de 30, desde que era moleque. Né? Então eu estou acostumado com essa literatura. E o que eu vejo, né, lendo há mais de 30 anos essas coisas, é que as reflexões históricas de Augusto Comte são mesmo desprezadas, mas ao mesmo tempo, o tipo de reflexão que Augusto Comte elaborou essas reflexões não devem nada a ninguém. São do melhor tipo, da melhor qualidade. Não é? Elas são de qualidade igual ou superior, não é? A pensadores como Tucídides, a Aristóteles, a Marx, que é super celebrado, a Tocqueville, a Max Weber, etc, etc, etc. Não é? Então é uma reflexão sociológica de altíssima qualidade, mesmo. Minha prima Cristiane Biscay Menezes diz: boa noite, muito frio aqui em Porto Alegre. Eu não duvido, aqui em Curitiba estamos no frio e na chuva, então estamos no pior de dois mundos, né? No frio e na chuva. Mas considerando que ficamos 2 anos com seca intensa aqui em Curitiba, então é bom que chova mesmo, né? Chova muito aqui. Bem, as exposições históricas de Augusto Comte são presentes em alguns volumes. Né? No Sistema de Filosofia Positiva, que é o curso de Filosofia Positiva, que é a obra em que ele reflete sobre o que é a historicidade e aí funda a sociologia, essas reflexões históricas estão presentes nos volumes 4, 5 e 6, que é a segunda metade da obra, né, que são os volumes sociológicos mesmo. Então, em 3 volumes, ele apresenta uma série de extensas reflexões históricas, não é? E mesmo quando ele já passa para reflexões mais filosóficas, mais metodológicas, ainda assim ele apresenta discussões históricas. Né? Ainda assim. Por exemplo, quando ele justifica a necessidade e a oportunidade da criação da sociologia, que nós vamos ver na sequência, não é? Porque é a filosofia da história, né? O relato histórico de Augusto Comte. Não é? Ou então quando ele faz análises de conjuntura. O que é uma análise de conjuntura em termos sociológicos? É uma análise de um certo momento, de uma certa estrutura social, de uma certa estrutura política, identificando os atores. Os atores significam os agentes, os grupos, os indivíduos, as ideias, as intenções, as preocupações, e como é que tudo isso se relaciona e quais são as possibilidades concretas de desenvolvimento dessa conjuntura específica. Não é? Augusto Comte fez extensamente análises de conjuntura. Não é? Fez análise de conjuntura para o século XIX, no período em que ele vivia, fez análise de conjuntura da Revolução Francesa, fez análise de conjuntura na época, no século 16 e 17, na fundação da ciência moderna e assim por diante. Bem, então, todas as análises estão presentes nos volumes 4, 5 e 6 da Filosofia Positiva e no volume 3, que é o mais grosso, da Política Positiva, que é o dedicado exatamente à sociologia dinâmica, não é? Então isso aí dá aí umas 3.000 páginas, é uma coisa gigantesca. 3.000 páginas em letra miúda, em espaçamento miúdo também. É muita coisa. Só para concluir esses comentários iniciais, né, enfim, sem querer
apelar para nenhum vitimismo, né, para nenhuma teoria da conspiração. O fato é que eu não vejo, eu pessoalmente, eu não vejo nenhum motivo para que Augusto Conte, para que as obras históricas, para que as reflexões históricas de Augusto Conte não sejam conhecidas. Eu não vejo motivo nenhum além da má vontade e dos preconceitos intelectuais e políticos. Preconceito é um negócio estarrecedor, não é? Quando eu entrei na graduação em Ciências Sociais em 95, já faz aí quase 27 anos, né? Já se passaram mais de 27 anos, né? Quando eu entrei na graduação, eu tive uma abordagem pluralista, várias linhas, várias correntes, na sociologia, na antropologia, na ciência política. Isso foi ótimo, não é? Mas mesmo assim esse pluralismo era limitado porque Augusto Conte era mal apresentado, não é? E era apresentado para ser negado. O que adianta apresentar um autor para ser negado? Se é para apresentar um autor, é para ser lido e para ser entendido, não é? Especialmente aquele que fundou a sociologia e que desenvolveu uma análise extremamente profunda de o que é a ciência, o que é a cientificidade e de o que é o ser humano. Enfim. Passando então agora ao relato propriamente dito, vejamos então o que Augusto Conte afirma. O que nos interessa aqui é o que Augusto Conte chamava de transição própria ao Ocidente. O que é essa transição? Quando a gente pensa em transição, a gente pensa na passagem de um estado, de uma situação para uma outra situação, para um outro estado, não é? No caso dessa expressão transição própria ao Ocidente, Augusto Conte faz um relato histórico que tem aí 20 mil anos. Não é? Essa transição própria ao Ocidente é um negócio que dura pelo menos 20 mil anos. É um negócio muito longo. Muito longo. Não é? Então, a perspectiva que Augusto Conte tinha sobre a história do Ocidente é uma perspectiva de conjunto mesmo, não é? Não basta considerar o Ocidente nos últimos 200 anos, desde a Revolução Francesa, ou desde o Renascimento, ou desde o Império Romano. Não, é necessário entender isso vindo desde lá de trás, mas muito lá de trás. Muito lá de trás. Não é? Pelo menos 21 mil anos. Se nós considerarmos que o fetichismo, né, começou há 200 mil anos, então a reflexão de Augusto Conte recua pelo menos 200 mil anos. Não é? Há escavações no norte da África, no centro da África, lá no Marrocos, na verdade em vários lugares da África, no Marrocos, na Etiópia, no Sudão, mais ao sul, perto lá da África do Sul, da Namíbia, né? Enfim, são sítios arqueológicos datados de 300 mil anos, então é muito tempo atrás. Enfim, então essa reflexão de Augusto Conte, essa transição, essa enorme transição, é uma transição que considera 400 mil anos, né? E quanto mais próximo de nós, maior a velocidade. Né? Então era muito devagarzinho lá atrás, aí volta, né? Vai subindo bem devagarzinho, vai subindo, aí nos últimos 3 ou 4 mil anos aí a velocidade começa a subir cada vez mais, não é? Mas é assim, quanto mais para trás, mais lento, quanto mais próximo, mais rápido. É só assim que a história humana se torna plenamente compreensível. A Cristiane comenta, concordo plenamente. Acho que você se referiu ali aos preconceitos intelectuais e políticos, né? Era essa minha observação anterior, né? Logo antes do seu comentário. Pois é, isso é um problema muito sério. Porque é um problema intelectual das ideias e é um problema político, né? De organização da sociedade, dos nossos valores, das nossas discussões e assim por diante. O Gabriel comenta, em outros países Augusto Conte também é ignorado, de onde vem o preconceito contra ele? E o Gabriel dá boa noite, Gabriel. Augusto Conte é bem conhecido na França, porque Augusto Conte era francês, os franceses são meio chauvinistas, né, meio bairristas, todos são meio bairristas, é essa a verdade, todos são meio bairristas.
não é? Na França ele é melhor conhecido. Na Inglaterra ele é... Enfim, é na França que ele é melhor conhecido. É essa a verdade. Na França. Não é? Nos outros países, por influência dos Estados Unidos por influência da Inglaterra, ele é mal conhecido, ele é conhecido pelo viés do liberalismo, mas aquele liberalismo ultra individualista, né, que só consegue entender o indivíduo como se opondo à sociedade. Aquele individualismo, aquele liberalismo que entende que a sociedade é sempre opressiva, não é? Essa é a formulação do John Stuart Mill, por exemplo, um dos grandes teóricos do liberalismo, dizem que até do socialismo. Stuart Mill dizia com todas as letras: a sociedade contra o Estado. Não é? Essa formulação foi retomada pelo Herbert Spencer depois, mas enfim, é própria aos ingleses, e aí, por influência dos ingleses, desse liberalismo, essa compreensão passou para os Estados Unidos e dos Estados Unidos se difundiu pelo mundo, não é? Além disso, na Alemanha, né, a metafísica alemã, seja marxista, seja a metafísica da compreensão, lá da turma do Max Weber, cada um deles foi acrescentando uma pitada de preconceito a mais. Então, Augusto Comte se torna muito mal conhecido, não é? Enfim, quem estuda Augusto Comte, a primeira coisa que percebe, não é nem questão de que quem conhece Augusto Comte afirma isso. Basta ler Augusto Comte, basta ler o que os positivistas dizemos, e aí comparar com o que se fala a respeito de Augusto Comte. A diferença é brutal, é gritante, sabe? É chocante, é realmente difícil. A Cristiane comenta, exato, primeiro conhecer e entender, né, a respeito dos preconceitos contra Augusto Comte e assim por diante. Pois é, esse é um dos motivos, né, para procurar apresentar as ideias de Augusto Comte, as ideias, difundir as perspectivas sociais, políticas, morais que eu estou fazendo este curso. Esse é um dos motivos, né? Enfim, retomando aqui a nossa exposição, então a transição é uma transição que começa lá 200 mil anos atrás, mas para não ser tão longe, vamos recuar aí para 20 mil anos, que já é bastante coisa, né? Essa transição, de maneira mais específica, é a passagem do fetichismo inicial para a positividade final. Então é a passagem pela lei dos três estados intelectuais, dos três estados intelectuais, é a passagem pela lei dos três estados da atividade prática, das guerras de conquista e de defesa, e aí para a atividade pacífica industrial, e a passagem pela lei dos três estados da sociabilidade, família, pátria e humanidade. Não é? Então essa longa transição pelas três leis dos três estados, do fetichismo à positividade, não é? Do absolutismo ao relativismo, da guerra para a paz, não é? Dos grupos mais restritos, a família, basicamente, para as concepções mais amplas da humanidade. Essa é a longa transição que Augusto Comte indica. Bem, a transição, né, toda essa transição, ela começa com o fetichismo. O fetichismo, o que é o fetichismo? É aquele estado, aquela concepção de mundo em que o ser humano conhece só a si mesmo. E como é que é o ser humano? É um ser que tem fome, que tem paixão, que pensa, que raciocina, que se relaciona com os outros e que reconhece nos outros seres humanos uma constituição semelhante. Bem, o ser humano se reconhece e reconhece aos outros seres humanos como semelhantes. Viu os cachorros? Os cachorros têm suas paixões, os gatos, idem, os cavalos, os porcos, etc, etc, etc. Até os animais menos domesticáveis têm suas paixões e o ser humano percebe isso. Nós percebemos isso.
E aí, para tentarmos entender o mundo, né, quando a caneta 20 mil anos atrás não existia, né? Quando os galhos caem, quando a chuva chove e assim por diante, o ser humano pensa, por que isso acontece? Bem, o ser humano, então, no fetichismo, procura as causas, o que faz a chuva chover, o que faz a caneta, ou o galho, digamos que seja um galho, cair. Bem, o ser humano transfere as vontades íntimas, subjetivas, para a realidade externa. Isso é o fetichismo. Então o galho cai, ou a caneta cai, porque a caneta quer cair. Assim como eu tomo um pouco de chá porque eu quero tomar o chá, a caneta cai porque a caneta quer cair. A chuva chove porque a chuva quer chover, não é? Faz frio aqui em Curitiba, ou faz frio em Porto Alegre, por exemplo, porque as nossas regiões querem se esfriar. Não é? Os corpos, a natureza tem vontade. O fetichismo é isso, não é? É a atribuição de vontades internas aos corpos. As coisas acontecem porque as coisas querem agir. Então vejam só que interessante. O fetichismo é uma hipótese afetiva. As coisas acontecem porque querem fazer. Elas têm afetos. As coisas são como o ser humano. São seres humanos de outro jeito. Há uma teoria da antropologia chamada perspectivismo. O perspectivismo é isso, é considerar que, assim como o ser humano tem a humanidade, o ser humano reconhece em outros animais ou em outras coisas tipos diferentes de humanidade. Então a onça tem a oncidade, e as onças são seres humanos com um corpo diferente, com uma pele diferente. Isso é o fetichismo. Isso é o fetichismo. Então vejam só que interessante, o fetichismo ele é uma hipótese, ele é uma maneira de entender a realidade profundamente afetiva, não é? Porque transfere, não é que transfira, mas ele identifica os afetos humanos no resto do mundo. Então ele é afetivo, ele é absoluto, ele é absolutista porque busca as causas, não é? E ele é uma hipótese, ele é uma concepção subjetiva, porque ele transfere e assume que transfere, ele não é que ele transfere, mas ele reconhece a subjetividade humana na natureza. Então, o fetichismo é uma síntese subjetiva absoluta. O positivismo é uma síntese subjetiva relativa. A teologia é uma síntese objetiva absoluta. Então o fetichismo, ele compartilha, ele tem elementos, e Augusto Comte diz isso com todas as letras, o fetichismo tem elementos que podem conduzir ou à positividade, no caso da subjetividade, ou ao absolutismo, não é? Por meio das suas considerações absolutas, não é? Então, a partir do fetichismo, a gente pode, partindo do fetichismo, a gente sempre vai chegar à positividade, mas a gente pode fazer uma longa marcha intermediária, ou a gente pode passar direto do fetichismo ao positivismo. Além disso, não é? Nós podemos, no positivismo, na positividade, pegar elementos do fetichismo. Na verdade, nós podemos e devemos pegar elementos do fetichismo. Não é o que Augusto Comte chamava de neofetichismo. Então o fetichismo é muito interessante mesmo. Não é? Mas, Gustavo, quem que são os fetichistas? Os índios. Os índios.
não é? Os nossos índios aqui na América do Sul são fetichistas, não é? Muitos dos cultos de origem africana são fetichistas. Os povos tribais na África são fetichistas. Os aborígenes australianos são fetichistas. A China, Augusto Comte considerava uma fetichocracia. A China, não é? Os fetichistas são muito concretos, eles veem a realidade, eles veem os corpos, eles têm um déficit de abstração, eles são muito concretos. O que, por um lado, é um problema, mas, por outro lado, é uma vantagem, né? Que é reconhecer a realidade como ela é. Bem, antes de seguir adiante, alguns comentários. O Gabriel comenta: percebo uma forte coincidência ideológica de Comte com o paternalismo conservador. É possível caracterizar Comte como um pensador conservador? Caramba! Caramba! Gabriel, eu vou dar uma resposta, não vai ser a resposta mais agradável para você. Eu vou responder isso na semana que vem. Por que na semana que vem? Porque na semana que vem eu vou tratar do Ordem e Progresso. Eu vou comentar exatamente o Ordem e Progresso, a ideia de ditadura republicana, vou tratar do conceito de república em Augusto Comte. E aí vou tratar exatamente, entre outras coisas, desse tema. Então eu vou pedir para você aguardar até a semana que vem. Pode ser? Não somente eu vou tratar disso na semana que vem, como para tratar disso eu teria que dar uma volta muito grande na exposição de hoje. Eu quero encaminhar a discussão de hoje para tratar dessas questões mais políticas na semana que vem com mais calma. Podemos ficar assim, Gabriel? Por favor? A Vaida comenta ali. O que a respeito do fetichismo ali, isso significa que várias ontologias existem ao mesmo tempo, e de onde vem o relativismo? Bem, Vaida, essa expressão de ontologias, nós positivistas não gostamos dessa expressão porque ontologia é metafísica, né? A discussão sobre o ser, essa história. O Gabriel diz ali, ok, de boa. Perfeito, então. Semana que vem eu volto eu apresento essa discussão sobre o conservadorismo. Bem, Vaida, sobre isso de relativismo e ontologia. Então vamos lá. A expressão ontologia é própria da metafísica, então nós positivistas não gostamos dessa expressão. Né? Você vai ver que em nenhum texto positivista haverá essa expressão, pelo menos não num sentido gentil. Nos meus textos nunca há a expressão ontologia, nunca, e não é por acaso. Não é? Nos textos de Augusto Comte não há, de Teixeira Mendes não há, dos ingleses não há, então, não é? Agora, para usar a expressão semitécnica que é empregada nas ciências sociais, as ontologias seriam as descrições da realidade. Então você estaria perguntando, então existem várias descrições da realidade? Sim, não é? Cada síntese, não é? A síntese fetichista, as sínteses teológicas, as sínteses metafísicas, a síntese positiva são descrições da realidade, sem dúvida alguma, não é? Nesse sentido seriam possíveis várias ontologias, indiscutivelmente. Não é? Augusto Comte fala por exemplo, em o fetichismo, fala do fetichismo no singular, mas é claro que cada sociedade fetichista tem sua cosmovisão, tem suas perspectivas, então teria lá a sua ontologia, né? Teria a sua concepção, teria a sua descrição da realidade, indiscutivelmente. De onde que vem o relativismo? Bem, o relativismo vem da evolução histórica, não é? Vem da evolução histórica. O que é o relativismo? É a concepção é a concepção da realidade filosófica e da realidade
que relaciona os fenômenos entre si, que em vez de buscar as causas dos fenômenos, aquilo que faria as coisas acontecerem externamente, não é? O relativismo busca as relações, não é? Como é que os fenômenos, como é que os corpos de maneira concreta e como é que os fenômenos de maneira abstrata, como é que isso tudo se relaciona. De relações nós temos relativismo, é a partir daí que vem o relativismo. Então o relativismo ele se baseia no conhecimento da realidade, na observação da realidade e na própria experiência prática, no próprio viver, não é? Nós vivemos e percebemos que o que nós temos são apenas relações, relacionismos, nós temos apenas o relativismo. Por mais que o ser humano deseje o absoluto, e o ser humano durante muito tempo deseja e desejou o absoluto, enfim, por mais que nós desejemos o absoluto, nós não conseguimos o absoluto. Nós conseguimos apenas o relativo, o parcial, o temporário, aquilo que se modifica, o fragmentário, e aquilo que a gente percebe que uma coisa se relaciona com outra. Então, o relativismo de Augusto Comte é a concepção de que o ser humano é parcial, é limitado, é falho, e de que nós só conseguimos compreender e entender e perceber e sistematizar aquilo que se relaciona com o próprio ser humano e a partir do relacionamento com o ser humano que se relaciona até externamente, não é? E aí isso de se relacionar com o ser humano e se relacionar também externamente é o caráter objetivo e subjetivo do conhecimento humano, não é? Esse comércio contínuo, né? A Cristiane comenta: sempre tive uma concepção errônea sobre o fetichismo. Obrigada pelo esclarecimento. Que bom, que bom, que bom que podemos esclarecer, né? Mas, de qualquer maneira, veja, Cristiane, essa é a concepção que Augusto Comte tem do fetichismo. A concepção que Augusto Comte tem do fetichismo. Outros pensadores têm outras concepções. Então, por exemplo, Marx tem lá a ideia do fetichismo da mercadoria. O que seria o fetichismo da mercadoria? O ser humano se relaciona em sociedade e transfere as relações sociais, as relações humanas, transfere o entendimento das relações humanas para o relacionamento com as mercadorias, com os produtos produzidos no capitalismo. Então, em vez de o ser humano perceber um relacionamento social de indivíduos, de classes sociais, de grupos, entre si, o que o ser humano vê são apenas mercadorias. Então, ele transfere a análise, a compreensão social para um relacionamento com a mercadoria. Então a mercadoria acaba hipostasiando as relações sociais. É uma concepção completamente diferente da que Augusto Comte tem, completamente diferente, não é? Então, enfim, só para reafirmar, pensadores diferentes têm concepções diferentes de fetichismo. A concepção que Augusto Comte tem ou tinha de fetichismo se aproxima muito das concepções antropológicas. A concepção de Marx se afasta das concepções antropológicas, né? A Vaida faz ali outro comentário. O movimento da teologia para a metafísica tem a ver com a ascensão do relativismo? Tem. No sentido, isso a gente vai ver na sequência aqui da exposição, né? Mas, enfim, a metafísica é transição da teologia. São dois sentidos básicos, né? Um e a partir daí um outro, né? Então a metafísica é transição da teologia para a positividade. Esse é o sentido 1. E o sentido 2, a metafísica é corrosão da teologia.
não é? Então a metafísica é sempre transição, seja de uma teologia para outra teologia, seja da teologia para a positividade. Então a metafísica ela se relaciona, ela contribui para a afirmação do relativismo, sim, mas ela se relaciona por causa da marcha histórica, de maneira mais ampla, por causa da marcha histórica. Quando houve a transição do politeísmo grego para o monoteísmo católico, nós tivemos a atuação central da metafísica platônica. Platão, não é, era metafísico e, enfim, quem conhece a teologia católica reconhece. A filosofia platônica foi central para a constituição filosófica do catolicismo. Então, a metafísica foi importante na evolução histórica, na evolução intelectual de maneira ampla. Nos últimos séculos, não é, sei lá, a partir do século XIV, século XV, não é, após a Idade Média, a metafísica assume claramente seu papel de corrosão, e aí é o papel de transição da teologia para a positividade. A metafísica em si mesma continua absolutista, mas como ela já começa a absorver, a desenvolver elementos da positividade, ela acaba atuando, né, no caminho para o relativismo, não é? As ciências abstratas, as ciências são fundadas na modernidade, as ciências, quais ciências? Em particular, a química, a biologia, e aí a sociologia moral, mas enfim, a química e a biologia se afirmam como ciências quando a metafísica é deixada de lado, a metafísica química e a metafísica biológica. O que isso quer dizer? Que as teorias metafísicas são postas de lado e as teorias positivas, relativistas, são afirmadas com muita clareza, não é? Lavoisier fundou a química. Lavoisier era muito metafísico ainda, mas ele abandona a metafísica do flogístico, do flogisto, e aí funda a sua... Eu não lembro os termos exatos da teoria de Lavoisier, mas enfim, as teorias que ele elabora são teorias já relativísticas. Tem elementos ainda metafísicos, mas naquilo que ele elaborou propriamente era positivo, era relativista. A biologia, em seguida, não é, com Bichat e Gall, mas particularmente com Bichat, Xavier Bichat, Bichat afirma a biologia, ele deixa de lado os absolutos metafísicos, não é? E afirma uma teoria relativista. E aí funda propriamente a biologia, com muita clareza, não é? Augusto Comte funda a sociologia porque ele deixa para trás a metafísica, Augusto Comte deixa para trás o absoluto teológico da escola reacionária de José de Maistre, e deixa para trás o absoluto metafísico revolucionário de Condorcet. Quando ele deixa para trás os absolutismos teológico-metafísicos e assume uma positividade de uma teoria plenamente positiva, relativística, não é relativista, fundindo a teoria da ordem com a teoria do progresso, aí ele funda a sociologia. Não é? Comentários semelhantes aí a respeito da moral, mas aí a moral Augusto Comte mais esboçou que elaborou, que fundou propriamente dita. Então, para concluir, né, a resposta à sua pergunta, a metafísica, o movimento da teologia para a metafísica tem a ver com a ascensão do relativismo? Sim, de maneira importante, mas lembrando sempre, a metafísica é sempre transição, é sempre corrosão,
né? Sempre corrosão. Inclusive hoje em dia, né? Todas as teorias críticas, que se dizem críticas, são críticas porque são corrosivas. E porque são corrosivas, são metafísicas. E elas não querem ser nada além de corrosivas. Não é isso de maneira muito clara. Hoje, 2022. Bem, então, retomando aqui a exposição histórica, né? Nós temos, então, o fetichismo, né? O fetichismo é a fase inicial, não é? Esses elementos dele, né? De caráter de síntese subjetiva, não é? De afetividade dele, são elementos importantes, não é? Que podem e devem ser retomados pelo positivismo, e são mesmo retomados, não é? É interessante notar que Augusto Comte, no início da carreira, via o fetichismo de maneira muito negativa, via o fetichismo como uma forma de infantilismo intelectual, não é? Mesmo porque é a primeira maneira de entender a realidade, historicamente é a primeira maneira de entender. Então Augusto Comte via de maneira muito negativa. Isso na filosofia positiva. Na política positiva, Augusto Comte muda a concepção. O fetichismo é fortemente valorizado, e é tão valorizado que Augusto Comte dizia, olha, temos que retomar muitos dos elementos do fetichismo. Temos que retomar. Precisamos retomar. Em particular, em um aspecto. Eu particularmente gosto muito de ler sobre ciência, ler sobre as descrições científicas e assim por diante. Eu acho muito interessante, muito estimulante intelectualmente. Mas o fato é que é necessário ter um pendor para as especulações científicas, para esse tipo de especulação filosófica, não é? Por si mesmas, as descrições científicas são secas, né? Exigem um objetivismo, não é? Exigem que nós deixemos de lado, pelo menos num primeiro momento, os nossos sentimentos. As descrições científicas não são afetivas. Isso é muito ruim. É ruim para a ciência e é ruim para o ser humano. Então Augusto Comte dizia que para nós suprirmos a falta de afetividade que a ciência produz, nós precisamos pegar de volta o fetichismo. Temos aí a valorização da arte, dos sentimentos e assim por diante. Mas ainda assim falta alguma coisa. Esse alguma coisa Augusto Comte dizia, olha, esse é o fetichismo que vai tapar esse buraco. É a compreensão, é a atribuição de afetividade aos objetos. Não é? Nós sabemos, bem, nós não sabemos, não é? Eu atribuo a caneta, eu pus aqui na frente dos olhos, não dá, né? Eu atribuo à caneta sentimentos, os meus sentimentos eu atribuo a essa caneta. Então eu cuido da caneta, não é? Essa afetividade que nós atribuímos ao mundo, isso supre muito da nossa necessidade afetiva, supre muito. Mas Augusto Comte estava exagerando, estava devaneando, né? Estava ficando maluco quando falou isso. Na verdade, não. Na verdade, não. Todos nós somos fetichistas em relação àquelas coisas, por exemplo, as casas em que nós crescemos, não é? Eu cresci na casa, eu cresci com a minha avó, na casa que era da minha família, não é? Foi da minha família durante 70 anos. Não é? Eu passo, a casa ainda existe, né? Eu passo em frente àquela casa, tenho muita nostalgia, tenho muito afeto pela casa, né? Eu atribuo sentimentos à casa, não é? Aqueles nossos objetos que nos lembram de outras pessoas, dos nossos entes queridos, né? Dos nossos filhos, nossos irmãos, dos nossos amigos, nossos pais, nossos avós, etc, etc, etc.
aqueles objetos, aquelas coisas que nós pegamos, não é? E nos fazem lembrar dos nossos entes queridos. Nós tratamos, nós cuidamos dos objetos, nós atribuímos aos objetos uma afetividade. É uma ficção científica. Augusto Comte usa essa expressão. São ficções científicas, ou são ficções positivas. Não há nada de errado com isso. Na verdade, Augusto Comte ia além, dizia, não apenas não há nada de errado, como é fundamental que seja assim. Nós somos mais humanos quando agimos assim. Vejam só que interessante. Vejam só que interessante. É uma concepção profundamente subjetiva que respeita a realidade das leis naturais, mas afirma, mas reconhece que as leis naturais, por mais importantes que elas sejam, e elas são importantes de diferentes maneiras, elas precisam ser complementadas. Então nós podemos e devemos criar ficções racionais, ficções positivas que vão nos satisfazer afetivamente, que vão nos ligar, vão nos relacionar mais e melhor uns com os outros, vão nos tornar mais e melhores seres humanos. Conhecimento da realidade humana e aplicação prática desse conhecimento do ser humano. Isso é positivismo. Isso é positivismo. Bem, isso tudo, esses vários comentários que eu fiz foram para indicar a importância do fetichismo, para o positivismo, para indicar que não é piegas, não é um sentimentalismo barato, uma bobagem. Não, é uma valorização plena, consciente, muito coerente, muito racional, por assim dizer, não é? A Cristiane comenta: como é bom ter sentimentos e fetichismo. Sim, sem dúvida alguma, não é? Bem, no final desta sessão, ou pelo menos no início da sessão que vem, eu vou comentar mais alguns elementos que Augusto Comte propõe para o positivismo, para a lógica humana, a partir do fetichismo. Não é? Então há mais consequências ainda. Mas, enfim, temos que continuar aqui a nossa exposição. Caramba. A Cristiane comenta: que saudades da minha avó. Eu também tenho. É mesmo. Bem, passando o fetichismo, que é a fase inicial da humanidade, não é? E permanece ainda em inúmeros povos que por diferentes motivos escolheram permanecer fetichistas e têm que ser valorizados e respeitados por isso, não é? A fase seguinte é a astrolatria. Na astrolatria, a concepção da realidade muda. Né? No fetichismo, nós observamos as coisas e a caneta cai porque a caneta tem os mesmos sentimentos, a mesma disposição moral que eu, como ser humano. Então a caneta cai porque ela quer cair. A própria caneta quer cair. Quando nós saímos do fetichismo, passamos para a astrolatria, nós já entramos na teologia. A caneta deixa de ter vontade própria. Ela deixa de cair porque ela quer, ela deixa de cair naturalmente. Ela passa a cair porque alguma coisa externa à caneta força a caneta a cair. A partir daí nós começamos a ter efetivamente causas. Causa é isso, é alguma coisa externa produzindo aquilo que nós percebemos. Bem, a caneta deixa de cair porque ela quer cair. Então nós não percebemos ainda a caneta, na verdade, não caindo, mas a caneta se aproximando do planeta Terra, assim como o planeta Terra se aproxima da caneta. A partir da teologia, nós vemos a caneta caindo porque alguma coisa força a caneta a cair.
isso de caneta, forçando a caneta a cair, essa vontade externa aos corpos, e os corpos deixam de ter atividade própria, deixam de ter atividade autônoma, deixam de ser dinâmicos para serem estáticos. Essa concepção estática da matéria, da realidade, é o início da teologia, em que o mundo acontece, a realidade se desenrola, as coisas acontecem, porque vontades externas querem que as coisas aconteçam. A caneta cai porque os astros querem, porque Júpiter quer que caia, porque Ra quer que caia, porque porque Javé quer que caia. Nós temos aí a teologia, é a busca das causas. E então é absoluta, temos aí a busca das causas, e é objetiva. Por que é objetiva? Porque essas concepções são todas humanas, estão todas aqui na nossa cabeça. Então são sempre subjetivas, mas nós atribuímos uma objetividade a essas causas. Essas causas acontecem e elas são externas, ou seriam externas ao ser humano. Então elas seriam objetivas. Então, com a teologia, nós temos sínteses pretensamente objetivas e sempre absolutas. O primeiro passo da teologia é a astrolatria. Como é que surge a astrolatria? De maneira muito simples. Não é? Nós observamos o mundo ao nosso redor. O mundo é mudança constante. A chuva cai, o sol aquece, às vezes tem sol demais, temos seca, às vezes chove demais, temos alagamento, é frio demais, congelamos e assim por diante. As plantas crescem, se desenvolvem, morrem e assim sucessivamente. Nós animais crescemos, nos reproduzimos, morremos e assim sucessivamente. O mundo é mudança constante. Bem, o mundo é mudança constante, mas à noite as coisas mudam. À noite nós paramos, hoje em dia não, porque a gente mora em casa e, enfim, tem luz o tempo inteiro, a gente não vê mais direito o céu. Mas, enfim, nos primórdios do ser humano, a gente parava e olhava lá para o céu à noite, em que as coisas eram mais calmas, eram meio assustadoras, né? A escuridão é sempre meio assustadora. Nós olhávamos para o alto e víamos uma coisa curiosa, pelo menos duas, na verdade. Nós víamos as estrelas mais ou menos fixas lá em cima, não é? Ou com um espetáculo muito lento, e víamos uma bola que também mudava, não é, sucessivamente a cada 28 dias mais ou menos, e que ficava parada lá no alto e não caía. Nem as estrelas caíam, nem a lua cai. Bem, se o mundo é mudança e nós procuramos constância, regularidade, e se as coisas acontecem e tudo muda, mas alguma coisa mais ou menos fixa, e é fixa lá em cima, estrelas, lua e o sol também brilhando, então nós passamos a considerar que o que rege o mundo, que manda no mundo, são os astros. O sol em primeiro lugar, a lua em segundo lugar, e as estrelas, e aí os planetas, né, que são errantes, né? E planeta significa isso, errante, né? Em terceiro lugar. A astrologia seria isso, né? É a permanência muitos séculos depois da astrolatria, não é? Seria isso. São agora 8 horas. Vejam só, nós tratamos hoje então do fetichismo e da astrolatria.
eu vou parar aqui agora, porque o próximo passo para nós comentarmos é a transição própria ao Ocidente mesmo, é a tríplice transição do Ocidente. E aí nós entramos aqui na nossa discussão mesmo, não apenas porque nós no Brasil integramos o Ocidente, como porque, principalmente, a grande marcha intelectual, não é, mais progressista, ela é própria muito ao Ocidente, não é? Muito ao Ocidente. Então, quando nós começamos a tratar do Ocidente, nós entramos, a discussão se torna mais específica e ela se torna muito mais densa. Não é? Não vale a pena, não faz sentido entrarmos nessa discussão agora, não é, para falarmos 5, 10 minutos e encerrarmos bruscamente, não é? Então, na próxima sessão nós daremos continuidade a isso. Para já indicar também o que nós comentaremos na próxima sessão, o Gabriel perguntou se Augusto Conte seria conservador. Essa discussão sobre conservadorismo, ela será apresentada de maneira muito orgânica na sequência da próxima sessão, não é? De maneira muito orgânica, não é? É claro que será necessário apresentar esse tema em particular, não é? Mas vai ser muito fácil perceber os elementos, né, que permitem discutir esse tema, né, tratar desse tema, não é? Mas isso vai ter que ficar para a próxima sessão. A Cristiane comenta: vou pesquisar e estudar sobre a astrolatria. Muito bem, muito bem. Se quiser conversar, discutir, tirar dúvidas, fazer objeções depois, fique à vontade. Aliás, como todos, né, toda a nossa audiência, não é? Aquilo que eu comento em toda a sessão. Estamos sempre à disposição, não apenas agora, como amanhã, depois, enquanto tivermos forças mentais, morais, físicas, estamos sempre à disposição para responder, para conversar, para tirar dúvidas, ouvir reclamações, alguns elogios são sempre bons, e assim por diante. Ok? Então, espero todos e todas, evidentemente, na próxima semana. A próxima sessão será dia 6, se não me engano, e para dar continuidade aqui à nossa exposição histórica. Tá certo? Abraços a todos. O Gabriel pergunta: de madrugada também? Pode mandar a dúvida de madrugada, eu só vou responder na manhã seguinte, pelo menos no que for manhã para mim, né? Bem entendido. Tá certo? Então, a todas e a todos, uma boa noite. Abriguem-se quem estiver com frio, abrigue-se quem estiver na chuva, abrigue-se. E aqui no Brasil estamos com problema de frio e de alagamento. Então, façam doações, ajudem nossos irmãos, nossas irmãs brasileiros, brasileiras, não é? Não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Os problemas climáticos, infelizmente, vieram para ficar, pelo menos pelas próximas décadas. Está certo? É isso então. O amor por princípio e a ordem por base. O progresso por fim.